Oiê, como é que está do lado aí? Tudo certo? Eu sou a Su e esse aqui é o Tudo Junto Embaralhado. Seja muito bem. Hoje a gente vai fazer uma leitura para alunação no signo de Touro. E o que que isso quer dizer? Significa que essa leitura é uma leitura válida. Sol, Lua e Ascendente no Touro. Muitos planetas fortes nesse signo, no mapa astral, ou também para qualquer outra pessoa que sente que tem alguma mensagem para si. O que eu quero dizer com isso? A Lua ela transita por vários signos ao longo de todo mês, e é claro que ela afeta um pouco mais as pessoas que são mais tendenciadas a si. Mas ela afeta todos nós, de alguma maneira. Então, mesmo se você não tem nada em Touro, mas veio para aqui, fica até o final, vai ter uma mensagem para você. Lembrando que é uma leitura temporal, então a gente pode falar de algo que está passando, ou que ainda pode vir a passar, ou até mesmo que já passou, tá bem? É uma energia geral, então pega só o que sentir que for para você. Não sentiu? Solta, não vamos prender energia nenhuma, tá? Já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like para dar uma moral pra gente. E para quem quiser mais informações sobre esse tipo de leitura, a gente tem aqui na descrição do vídeo, tá bom? Lá você também encontra o contato para leituras particulares. Estamos com a agenda aberta no mês de fevereiro. Vamos lá? Vamos lá então. 4 energias principais para o coletivo que está aqui com a gente. Os amantes. O mundo. Hum. A justiça. O julgamento. O sol no fundo de 10. A gente já vê aqui de início a finalização de algum ciclo ou um momento aí de escolhas onde você vai fazer escolhas cruciais, tá? Do seu momento de vida atual para um futuro próximo. E isso vai envolver a movimentação de algumas energias que até então talvez não estivessem muito claras para você, certo? Vamos entender melhor aqui, mais a fundo, com os arcanos menores. Mas de início o que eu consigo ver aqui é um momento de transição, tá bom? Decisões de transição, certo? E de que decisões a gente está falando, afinal de contas? Esses amantes aqui, quem vem com eles? Por favor. 2 de copas. Ok, a gente pode estar falando de relacionamento, tá bom? Podemos estar falando de relacionamentos românticos, mas não necessariamente eles são românticos, beleza? Eita, não, gente, muitas cartas. Que isso? Que loucura, cara! Meu Deus! Caíram 4, viraram 2. Virou Cavaleiro de Espadas e a Justiça. Dá mais uma pra essa Justiça aqui, por favor. Tá agitado hoje. 3 de espadas com 4 de copas em fundo de terra. Nossa, gente. Olha, tem, tem uma galera aqui, tá? Se essa mensagem não for pra você, não force, tem? Mas eu tô vendo alguma coisa muito específica. Tem uma galera aí que pode estar passando por algumas turbulências nas relações. A gente pode sim estar falando de relação romântica, né? Que a gente tem um 2 de copas com o arcano dos enamorados, né? Os amantes. Então a gente pode estar falando de uma relação romântica, mas a gente pode estar falando de relações pessoais no geral, bem? E o que acontece? Esse é um movimento, Cavaleiro de Espadas, rápido,
não irracional, não é um movimento irracional, mas é um pouco inconsequente. Péssima escolha de palavras. E esse é um movimento rápido, tá certo? Que ele tem um ar de movimento inconsequente à primeira vista, só que quando a gente para analisar a fundo, na verdade, ele é um movimento muito bem calculado. Apesar de ser rápido, apesar de ser inesperado, é um movimento muito bem calculado e ele vem causado, é um movimento que tem o seu estopim causado por alguma decepção, tá? Que vocês ou estão vivendo ou viveram recentemente. Aqui eu não vejo que é muito passado, não. 4 de copas, se bem que tem, eu não sei de copas aqui. Mas eu vejo mais como uma dor recente, uma mágoa recente, sabe? E a justiça sendo colocada em cima dessa situação, os olhos da justiça, né, a visão maior em cima dessa situação, e a partir desse entendimento, né, de entender, putz, isso aqui não foi legal, né? Isso aqui pelo que eu passei, ou isso aqui que essa pessoa fez, ou, enfim, adapta aí pra sua realidade, isso não foi legal, isso não foi certo, não foi justo comigo, não era isso que eu estava esperando, não foi o que me foi prometido, né? Tinha aqui uma perspectiva, uma expectativa muito mais positiva do que realmente aconteceu, né? De como foi que aconteceu, como foi que se desenrolou. É como se alguém ou uma situação tivesse passado por cima dos seus interesses, dos seus sentimentos, do seu julgamento moral até, tá certo? E isso te deixasse triste, frustrado, decepcionado, falar, putz, o que tem aqui pra mim? Não tem mais nada aqui pra mim, né? Vou embora. Vou fazer um movimento. Para algum lugar, para alguma relação, algum local, algum ambiente, algum estilo de vida que faça mais sentido com o que eu desejo agora. Tá certo? Mesmo um pouco decepcionado, né? É um movimento que, inclusive, eu vejo que ele é rápido, justamente porque se você parar para pensar, talvez ele não aconteça. E você já pode ter feito esse movimento, tá? Você já pode ter tomado essa atitude. Mas eu vejo que é uma atitude rápida, justamente porque se você parasse para refletir, talvez você perdesse até a coragem de fazer o que precisava ser feito, né? Que é se movimentar aí para que essas forças não te aflijam mais tanto, tá bom? Aqui, muito provavelmente, a gente está falando de uma relação, tá? Não necessariamente romântica, pode ser de amizade também, tá bom? Pode ser até mesmo profissional, dependendo aí do seu caso, mas uma situação que te decepcionou muito e que você chega meio que no limite. Entendeu? Essa é a gota d'água, daqui eu não passo, daqui você não pode passar, e agora eu vou embora. Não à toa a gente tem um mundo logo em seguida, na segunda coluna para vocês, né? E quem que vem para esse mundo? Essa finalização, renovação de ciclos. Se trata do quê? A estrela, lindo. Renovação de fé também, né? De esperança na vida em si. O sol, meu Deus, que delícia! Quem mais? Mais uma, por favor. Só uma, só uma. 6 de espadas, exato, né? Com 5 de paus no fundo de deck, você deixa essa picuinha toda para trás. Você fala, mas não vale. Isso não vale mais o meu desgaste. Inclusive, ó, 7 de paus e a força com 10 de ouros depois. Eu não vou nem ver o que tá atrás. Isso não vale mais o meu desgaste, não vale mais o meu empenho. Não vale mais eu ficar forçando uma situação. Tá certo? E aqui a gente tem a estrela, o sol, o 6 de paus. Com o mundo regendo. Tá? Com o mundo regendo. É pra frente que se anda, não é mesmo?
É como se como se essa decepção, né, esse é uma decepção, é que você fica magoado, você fica te tira um pouco o sono, né, te faz perder um pouco sua paciência, sua confiança nas outras pessoas, em você mesmo, com o tempo, mas é como se isso fosse um processo importantíssimo para que você reconhecesse que, beleza, a partir daqui não dá mais para mim, esse aqui é o meu limite, e agora eu vou sozinho, a partir de agora eu finalizo essa situação, eu dou tchau para isso, entendendo, né, toda a jornada que eu passei. A gente tem que lembrar também, gente, que o os arcanos maiores, eles falam da jornada do luto, né, e o mundo é a última carta que tá. É uma finalização de ciclo, é renovação de algo, de uma situação, de enfim, qualquer coisa, mas a gente também fala de a construção da construção de uma maturidade ao longo desse processo, né. Então, por mais que aqui a gente tenha essa mulher feliz, realizada, contente, completa, né, com tudo ali que ela precisa, para chegar nesse ponto, ela passou por muita coisa. Ela passou pela torre, ela passou pelo enforcado, ela passou pelo diabo, ela passou por todas as caras que vocês conseguirem colocar aí na cabeça dos arcanos maiores que tem alguma conotação mais dificultosa, mais de desafio ou até negativa, apesar de todas as cartas terem esse lado positivo e negativo, né? Ela passou por tudo isso. Então, é como se esse fosse um desses processos, entende? Para que você precisava passar para te abrir os olhos e te fazer enxergar, ok, aqui não é mais o meu lugar. Agora eu preciso fazer diferente. E aí a gente tem a estrela com o sol e o seis de espadas, que é justamente esse movimento, né? Esse, putz, aqui não tem mais o que eu preciso, o que eu quero. Então eu vou buscar em outro lugar, tá bem? Muito bem amparado, muito bem acompanhado, com muita certeza, né? Aqui a gente fala também essa confiança. Aqui tem muita confiança. Por mais que tenha um pouco de mágoa, né? E aí a gente volta com seis de espadas, que ele tá indo, depois de ter passado por um três, um quatro, um cinco de espadas, né? Por mais que isso, tem muita confiança, muita força de vontade de fazer acontecer, muita fé em você, muita fé em Deus, muita esperança, renovação de esperança, sabe? Então, se teve algo que te magoou, se você tá no triste nesse momento, se sentindo traído e se sentindo três de espadas, né? Enfiaram a faca no seu coração, seja lá que ou quem foi, ei, parou. Confia que isso é parte de todo um projeto que está sendo preparado para te levar adiante, entende? Para te fazer voltar a confiar em si mesmo, confiar na realidade do seu corpo, confiar a ter expectativas maiores, né? Ter expectativas maiores e acreditar que sim é capaz de alcançar elas, né? E sim, você indo atrás, você dá conta de se superar sozinho, dá conta de dar um passo à frente, de de se superar mesmo, sabe? De ir além por conta própria. É isso que eu vejo. E aí a gente tem a justiça, logo em seguida, né? Fala aí justamente da luz da verdade sobre qualquer situação. O justo é justo, não tem meio termo. Três de ouros. Você volta a construir, né, a sua realidade. Algo que seja justo para você, de fato, com as suas emoções. Sete de espadas. Eliminando qualquer tipo de autossabotagem também, tá, gente? Aqui é perceber que você não precisa da aprovação de ninguém para fazer nada. A roda da fortuna. Entende? Ó, a justiça, lindíssima, super sábia, super direta, sem rodeios. Três de ouros, sete de espadas, a roda da fortuna.
Aqui, eu entendo o seguinte: esse movimento, essa percepção, essa situação toda que aconteceu, está acontecendo, vai acontecer, ela vem com um teor de reconstrução da autoconfiança, como a gente já falou. Mas acima disso, também é como se colocasse um como se traçasse ali uma linha limite mesmo, sabe, entre como explicar isso? É tipo assim, você é capaz de fazer isso, você pode ter ajuda se quiser, mas não necessariamente você precisa de ajuda, tá? Você é totalmente capaz. Só que assim, para você ser capaz, de fato, e para você ir lá e colocar a mão na massa e fazer acontecer e o bagulho etc, vai ter que acreditar muito em si mesmo, né? Acreditar muito que ninguém é capaz de atrapalhar o seu caminho, sabe? Ninguém é capaz de influenciar os seus planos, as suas direções. Por quê? Porque a roda da fortuna, ela não para de girar, não é verdade? Ela não para. Ela gira a todo momento. Em qual ponto ela vai estar, ela vai se apresentar na nossa vida, como ela vai se apresentar, depende da nossa postura, né? Então aqui é assim, você tem a capacidade de reconstruir sua autoconfiança, de ativar a confiança e a segurança dos outros, né? De mostrar essa segurança, essa capacidade de ir lá e fazer, e acontecer, e resolver, e botar a mão na massa. Tu tem tudo isso. É claro que no meio do caminho, inclusive a gente tem os 7 espadas aqui, né? No meio do caminho, você pode ter alguma desavença, você pode precisar defender o que é seu, você pode precisar proteger o que é seu, né? Grupos intelectuais ou qualquer tipo de energia que se sustenta tirando aquilo que você tem de melhor, entende? E aí, a brincadeira é, se tu confiar, se você tiver essa visão limpa, né, esse olhar justo, certeiro, você souber julgar a situação e julgar a si mesmo de maneira clara, de maneira não enviesada pelo que aconteceu, pelo passado, pelo seu passado e pelo viver também, tá? Aqui a gente pode estar falando tanto de você não confiando em você mesmo, você não é capaz, quanto você confiando demais em alguém, né? Ou, ai, porque já foi bom comigo na época, já fez tal coisa por mim, talvez. Repara, tá bom? Repare. Porque essa noção de tudo que vai te ajudar a definir se essa roda vai girar a seu favor ou contra. Ou pior ainda, que ela vai ficar parada, tá bem? Aqui a gente também está falando um pouco de equilíbrio entre o mental e o físico, sabe? O mental e o material. Você conseguir discernir aí o que é mágoa, o que é medo, o que é insegurança, do que é vontade, do que para ficar um pouquinho mais claro. Vamos tirar mais uma carta aqui para esse 7 de espadas, porque eu quero tô precisando conferir uma coisa aqui. Rei de paus, certo? E essa roda da fortuna, por favor? A sacerdotisa, exatamente. Então é isso mesmo, tá bom? Aqui é confiança,
em duas coisas. Primeiro, em você, né, na sua capacidade de ir lá e fazer, apesar de que você passou, tá bem? E segundo, que força nenhuma é capaz de te atrasar, te manipular, te subjugar, tá certo? Rei de paus. A partir disso, roda da fortuna e essa sacerdotisa. Você passa a ter os entendimentos, passa a ter o conhecimento necessário para, quando qualquer influência externa vier querer te desestabilizar, você vai estar aqui, ó, seguro de si, das suas escolhas e que o movimento é esse mesmo. Tá bem? Então, aqui é isso, manter os olhos abertos, né? A gente vai passar aqui por um processo de transição emocional, muito provavelmente, tá bem? Finalização de alguns ciclos, algumas mágoas, redescoberta da sua fé, redescoberta da sua vontade de fazer as coisas, da sua luz interior. E aí, para que isso não se quebre, a gente precisa chegar em um ponto de ter clareza da situação como um todo. Não agir como vítima, mas ao mesmo tempo não se colocar como não merecedor, entende? Aqui você merece. Só que você precisa enxergar isso. Você precisa ter a consciência de que você não precisa. Aliás, você precisa. Mas assim, é necessário que você crie a consciência de que você não precisa depender de forças externas para fazer a construção da sua vida, da sua realidade, da sua verdade. Você é totalmente capaz de fazer isso sozinho. Só que precisa ter clareza, precisa ter noção de tudo que está acontecendo, de uma visão geral das coisas, como sai um pouco de onde você está, olha de fora a situação como um todo e vai identificando o que poderia te afetar nesse processo, o que poderia te influenciar a tomar atitudes, a fazer escolhas que, se você estivesse confiando só na sua intuição, em você mesmo, na sua fé e na sua estrela, né, no seu processo, na sua maturidade como alguém que passou pela jornada do mundo inteirinha, né, e fazer o bagulho desenrolar. E isso não é de uma hora para outra, né? A gente tem aqui como último arcano maior o julgamento, que fala justamente desse chamado para agir em cima dessa situação, né? Um chamado para você ir lá e tomar as atitudes que precisam ser tomadas referente a isso. Então, por favor, quem acompanha o julgamento na leitura para touro, os enamorados, mais duas, por favor. A torre, mais uma. 2 de paus, com a morte, bando de 10. Entendi. Entendi. Ó, então aqui é o seguinte. Para alguns vamos estar falando de relacionamento, tá bom? Para uma galera em peso que estiver assistindo, a gente está sim tratando de uma relação. E aí o que a última coluna trouxe pra gente? Temos um julgamento que fala desse chamado, né? Um chamado ensurdecedor. É algo assim, que você não consegue ignorar, não dá para ignorar. Ele é a carta 20 dos arcanos maiores, ele precede o 1. É o último momento antes da finalização do ciclo, né? E ele trouxe os enamorados, a torre, opa, e um 2 de paus. O que eu entendi disso aqui, gente? Parece que para uma galera tem assuntos sendo evitados, tá certo? Tem assuntos sendo evitados, tem conversas sendo evitadas,
tem problemas sendo ignorados, tem coisas que estão desajustadas sendo deixadas de lado. Elas estão sendo deixadas de lado. Os namorados e a torre mostra que quanto mais tempo você adiar esse julgamento, adiar isso que está sendo deixado de lado, adiar isso que precisa ser falado, que precisa ser mestrado, que precisa ser vivido, ou seja lá o que for, quanto mais tempo passar planejando um movimento, sem fazer esse movimento, então, putz, eu sei que eu preciso conversar com meu parceiro, com minha parceira sobre o assunto X, eu sei que a gente está ignorando um problema que a pessoa toca mais no assunto, eu sei que a gente está fingindo que está tudo bem, mas na verdade, quanto mais isso se perdurar, com mais força essa torre vai cair. Esse julgamento ele está vindo como um chamado de, olha, se você quer que isso prospere ou se você não quer sair destraçalhado dessa situação, se você não quer consequências ainda piores das que você tem, né? Tem um medo aqui das consequências de uma atitude e justamente por isso a atitude nunca é tomada. Você planeja, pode ser até aqueles casos de você roteirizar uma conversa na sua cabeça e essa conversa nunca acontecer, ela não sai do planejamento. E a gente tem a morte no fundo de ideia, que é assim, tem que acabar, tem que acabar. Se é para renovar, a gente renova, nem que seja na base do Papa, entendeu? Nem que seja na base do sacolejo, você vai mudar. Então, esse julgamento, ele vem como um pedido de, olha, ainda está nas suas mãos. Ainda é uma escolha sua colocar isso para jogo ou não, botar as cartas na mesa ou não. Entende? Ainda é uma escolha sua tocar nesse assunto, tentar conversar, tentar resolver. E eles pedem para que você faça isso, enquanto você ainda pode. Porque se você não faz, isso começa a te acuar, até o momento em que você não vai mais ter escolha de fazer ou não fazer. Já que você não fez, eles vão fazer por você. E com eles eu digo bastidores, né? Lá em cima. Então, é tipo assim, você sabe que é o que precisa ser feito, você está planejando já fazer isso algo. E isso a gente está muito conectado ao começo da leitura, tanto que a gente tem os amantes, o de copas, cavaleiro de espadas e a justiça. Né? A gente tem a justiça aqui de novo. Aí a gente tem os amantes aqui de novo, né? Enfim, é uma loucura. É uma loucura. Então é como se você estivesse recebendo esse chamado, recebendo esse convite para mexer nesse besteiro, entende? Para destrinchar um pouco. Vai ser difícil? Vai. Vai magoar? Vai. Né? Vai. Só que é esse o caminho caso você queira sair inteiro, entende? E aqui, claro, a gente pode estar falando da necessidade de um término? Pode, mas às vezes não é isso, sabe? A gente tem tanto medo de tocar em assuntos delicados, às vezes por medo de terminar. E às vezes não é isso. Às vezes esse coração triste, sofrido aqui, não é sobre alguém que acabou uma relação que gostava ou qualquer coisa do tipo. É simplesmente sobre encarar a realidade como ela é. Às vezes dói, às vezes machuca, só que geralmente é para o nosso bem. Então, por mais que não seja uma conversa fácil, por mais que você possa estar com medo de que tudo vá à ruína, e por isso, o medo de que tudo vá à ruína, e por isso, não consegue tomar a decisão de fato ir lá e fazer, ir lá e falar, aqui é justamente essa espera que torna a dor ainda mais profunda, né? Então, aqui é assim, enquanto você ainda tá com a faca e o queijo na mão, sabe? Enquanto você ainda tem essa força de ir lá e tentar fazer a coisa se resolver, e aí a gente pode falar de uma conversa que acaba em show de bola, a gente pode falar de não, realmente não dá mais, vamos cada um. Mas aqui envolve algum tipo de assunto delicado que você está evitando, tá certo? Ou estava evitando, enfim. Depende muito de qual linha temporal desse jogo você está se identificando. Mas isso vem para o seu bem.
Por mais que de início te machuque um pouco, por mais que doa e, de novo, né, a morte no campo de velho. Por mais que você não se sinta preparado para essa transformação, ela vem para o seu melhor, ela vem para a reconstrução, tá bem? 7 de ouros, a imperatriz, 10 de espadas. Uhum. Ela vem para finalizar um momento que já não te servia mais e que definitivamente é um dos pontos-chave para você voltar a crescer. Seja profissionalmente, seja intelectualmente, seja pessoalmente, seja no seu autoconhecimento. Faz parte do seu processo de evolução pessoal aqui, tá? Só que você precisa fazer algumas escolhas difíceis. E dentre essas escolhas está tomar a decisão de focar em certas situações, ter certas conversas, se colocar em situações um pouco mais delicadas que sim dão medo, mas que é por elas que você vai conseguir se trabalhar, tá bom? Nesses traumas, nessas mágoas e até mesmo nessas ilusões, certo? É isso. Essa foi a leitura de vocês. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também, não vai cair seu dedo. Se inscreve, aproveita, que é de graça. E é isso. Se ressoou com você, me conta nos eu vou amar seu dedo, tá bom? E até a próxima. Um beijo.